boa tarde. Vamos aqui então para a nossa última aula sobre a lei da improbidade, para então no nosso próximo encontro iniciarmos a resolução das questões. Paramos na aula anterior no artigo 19, vamos aqui direto para o artigo 20 da lei, que nos diz o seguinte: a perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam com trânsito em julgado da sentença condenatória. Então, bem tranquilo. São, sem dúvida, as duas sanções mais gravosas da lei e por isso que o legislador só admite sua aplicação com o trânsito em julgado da decisão condenatória. Parágrafo único. A autoridade judicial administrativa competente poderá determinar o quê? O afastamento do agente público do exercício do cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração, quando a medida se fizer necessária à instrução processual. Vejam só, o afastamento preventivo é uma medida de natureza tão só cautelar, que pode ser determinada não só pela autoridade judiciária, mas também por autoridade administrativa. Quando se aplica? Está tudo aí disposto no parágrafo único. Ora, quando a presença do agente público na repartição puder resultar em prejuízo por uma adequada instrução processual, por uma adequada apuração dos fatos. Então, configurada essa hipótese, a autoridade judiciária ou administrativa, com discricionariedade, pode determinar o afastamento remunerado do agente público do exercício do cargo. Remunerado, porque aqui não pode haver uma pré-punição. A medida de natureza meramente cautelar, a fim de assegurar, como a gente já afirmou, uma adequada apuração dos fatos. Seguindo aqui, pessoal, um dispositivo, tem o 21 e 23 agora, estão pertinho aqui do final da lei, que caem muito em prova e é muito tranquilo. Provavelmente 21, basicamente leitura. Artigo 21. A aplicação das sanções previstas nessa lei independe: 1. Da efetiva ocorrência de dano ao patrimônio público, salvo quanto à pena de ressarcimento. Vejam que o dispositivo foi alterado também pela Lei 12.120 de 2009. O que essa lei fez foi acrescentar essa parte final. Então, bem tranquilo. Salvo quanto à pena de ressarcimento, a aplicação das sanções da lei independe da efetiva ocorrência de dano ao patrimônio público. Nós devemos entender aqui a expressão patrimônio público ou dano, propriamente dito, em sentido material. Ou seja, nós vimos aqui, né, pessoal, que há três espécies de ato de improbidade administrativa. Então, tranquilamente, pode-se configurar um ato dessa natureza sem que haja prejuízo ao patrimônio material da administração, salvo quanto à pena de ressarcimento. Se não houve um dano material, nesse contexto não cabe se falar, não há nada a ser ressarcido. Tudo bem. A aplicação das sanções da lei também não depende da aprovação ou rejeição das contas pelo órgão de controle interno ou pelo tribunal ou conselho de contas. Então, por exemplo, se uma autoridade teve suas contas consideradas regulares pelo respectivo órgão de controle interno, teve também suas contas aprovadas pelo respectivo tribunal ou conselho de contas, isso não impede uma nova apuração em sede de ação de improbidade, e se, nesse âmbito, for comprovado que as contas forem irregulares, serão aplicáveis as devidas sanções. Tranquilo. É isso que nos diz o 22, inciso 2. Artigo 22. Para apurar qualquer ilícito previsto nesta lei, o Ministério Público, de ofício, a requerimento de outra autoridade administrativa, ou mediante representação, formulada de acordo com o disposto no artigo 14, ou seja, a representação que pode ser feita por qualquer pessoa. O que o Ministério Público pode fazer? Sigo aqui, poderá
requisitar, determinar a instauração de inquérito policial ou procedimento administrativo. Então, de ofício ou a pedido, sendo esse pedido que pode provir de uma autoridade administrativa ou de qualquer pessoa. O Ministério Público pode determinar e impor a instauração de um inquérito policial ou de um procedimento administrativo disciplinar. Seguindo aqui, artigo 23, também, como eu já falei antes, dispositivo que cai muito em prova, principalmente esse primeiro inciso. Prescrição. As ações destinadas a levar a efeitos as sanções previstas nessa lei podem ser propostas 1 até 5 anos após, vejam só que beleza isso aqui, ó, o término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança. Mandato, cargo em comissão ou função de confiança. 2. Dentro do prazo prescricional previsto em lei específica para faltas disciplinares puníveis com demissão a bem do serviço público. Deixa eu destacar aqui. Nos casos de exercício de cargo efetivo ou emprego público, né? Então vamos voltar aqui. São duas regras. Vamos aqui ilustrar a primeira regra. Então, qual é o prazo nesse caso? Se a pessoa exercer um mandato que pode ser eletivo ou não. Ocupar um cargo em comissão, desempenhar uma função de confiança, a ação pode ser interposta em até 5 anos após o término do exercício. Sendo chato, isso aqui não é, pessoal, a regra geral em termos de prescrição, que é o prazo inicial, seu transcurso a partir da ocorrência do fato, a data do fato, não. Aqui o critério é bem seguro, muito mais seguro, uma efetiva punição, que é a data em que cessa o exercício do mandato do cargo em comissão da função de confiança. Então, por exemplo, vamos pensar aqui que alguém ocupa o cargo de delegado da Receita Federal. Isso aqui é um cargo em comissão. Ocupa ele desde 1998 e ficou aqui ocupando o cargo até 2010. Essa pessoa incorreu em uma conduta que pode se enquadrar como ato de improbidade administrativa no ano de 2004. Tudo bem. A partir de quando inicia-se o transcurso do prazo de 5 anos? Vamos botar aqui melhor. Ela exerceu o cargo em comissão até 5 de maio de 2010 e praticou o ato que pode ser enquadrado como de improbidade em 5 de abril de 2004. Pois bem, os 5 anos começam a correr de onde? Bem tranquilo, creio eu. Não da data do fato, e sim da data do término do exercício. É a partir daqui que computa-se o prazo de 5 anos para a interposição da ação. Pois bem, essa é a regra do inciso 1. O inciso 2, pessoal, o que o legislador faz é tão só uma remissão, olhem só, em se tratando de exercente de cargo efetivo de emprego, qual é o prazo para a interposição da ação de improbidade? O prazo que lei específica define para faltas disciplinares puníveis com a pena de demissão a bem do serviço público. Então, só ilustrando aqui, se tu tiver um servidor federal, isso aqui é o inciso 1, isso aqui é a regra do 2, tu tiver um servidor federal, tu vai aplicar o prazo da Lei 812/90. Qual o prazo para a interposição do processo administrativo disciplinar? Nos termos dessa lei, mais especificamente nos termos do artigo 142, trata das autoridades. Na parte inicial do processo administrativo disciplinar, o prazo é de 5 anos. Mas ele começa a correr quando? Ele começa a correr da data do fato? Também não. Da data
da ciência oficial do fato pela administração, ou seja, da data em que o fato se tornou conhecido para a administração. Mas isso é tão só um exemplo. O que eu quero dizer para vocês, e as bancas usam essa pegadinha, eles puxam esse prazo da 812, 90, e consideram, e dizem que esta regra, 5 anos a contar da data da ciência formal do fato da administração, é a regra aplicável para titulares de cargos efetivos ou empregos públicos. Errado. A Lei 812, como nós sabemos ou devemos saber, ela só se aplica a cargos efetivos na esfera federal. Eu não tenho uma regra geral, pessoal. Em se tratando de cargo efetivo ou emprego, tudo vai depender do que leis específicas definirem como prazo para a interposição da pena de demissão. Então, se tu está falando de servidor, por exemplo, cada servidor tem seu estatuto. Nós temos milhares de estatutos no Brasil, basta lembrar o número de municípios que nós temos. E aí tu vai ter que analisar cada estatuto para ver qual é o prazo de prescrição em se tratando daquele servidor. Pois bem, pessoal, fechando aqui, só vou ler o artigo 24 e 25 e encerramos a análise da lei. Artigo 24. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 25. Ficam revogadas as leis números 3164, de 1º de junho de 57, e 3502, de 21 de dezembro de 1958, e demais disposições em contrário. Pois bem, pessoal, encerramos aqui a análise da lei propriamente dita. No próximo encontro, iniciamos a resolução de questões. Obrigado a todos e até lá.